Salve, salve pessoal do terceiro ano, tudo tranquilo, tudo em ordem? Como de praxe então, durante a nossa semana, os nossos vídeos, né? Para que vocês tenham aí a devida informação daquilo que nós iremos trabalhar na nossa disciplina. Se vocês se recordam, estamos estudando a aplicação da Lei Processual Penal. Nós já vimos na aula anterior o relativo ao tempo e o relativo ao espaço. O que falta para nós, verificarmos em relação a esta aplicação? A aplicação da Lei Processual Penal em relação às pessoas. Qual que é a ideia central desse assunto? A ideia é o seguinte: como regra geral, a lei foi feita para ser aplicada a todos de maneira indistinta. Ela se aplica ao professor Marlon, a vocês, a um médico, a um dentista, a uma pessoa do comércio, etc. e tal. As mesmas regras de processo serão aplicadas a todas as pessoas. O mesmo prazo para recorrer, o mesmo prazo para apresentar uma alegação final, o mesmo número de testemunhas para levar numa audiência. O processo ele vai ser realizado do mesmo jeito, de maneira igualitária às pessoas. Todavia, esta regra geral sempre comporta exceções. Ou seja, existem pessoas que não vão ter as mesmas regras processuais no relativo aos seus processos. Algumas pessoas serão processadas diferentemente. Em algumas oportunidades, nem sequer serão processadas naquele momento, para serem processadas, se for o caso, mais à frente. Estamos aí diante de algumas exceções bem pontuais, que lá na nossa aula, na nossa live, nós vamos explicitar para vocês quem são essas pessoas. É importante que você tenha essa vontade de se aprofundar, aprender esse instituto que realmente ele faz uma análise, uma diferenciação em relação à aplicação da Lei Processual Penal. Também nós vamos entrar no novo assunto, o denominado inquérito policial. Este sim, pessoal, a sua aplicação prática ela é muito relevante. Ou seja, qual que é a ideia central desse inquérito policial? A ideia central é de que sejam feitas investigações. Essas investigações por parte do Estado devem ocorrer no primeiro momento para nós evitarmos que no amanhã nós não tenhamos um elemento mínimo, um elemento razoável de provas para embasar uma futura ação penal. Ou seja, o Ministério Público, para ingressar com uma denúncia, por exemplo, ele não pode ingressar com a denúncia porque ele quer entrar com essa peça. Para ele ingressar com esta peça, deve ter em mãos, no mínimo, certos elementos razoáveis que possam embasar a sua pretensão. E isso justamente se coloca a finalidade do inquérito policial. O inquérito policial tem esse objetivo de angariar, levantar as primeiras informações a respeito da prática de uma infração penal, por meio de provas testemunhais, por meio de provas documentais, por meio de perícias, ou seja, as provas legalmente admitidas em direito processual penal, e com base nesse conjunto, esse inquérito é remetido ao Ministério Público. O Ministério Público, de posse dessas informações, analisa se ingressa ou não com o processo. Porque veja, se o Ministério Público ingressa com esta denúncia sem aparato nessas provas, o juiz ele vai não receber a mesma, não vai ter processo penal, e este processo penal vai se perder, sendo que justamente a finalidade é chegar a uma devida solução. Então, o inquérito policial tem esse caminho a percorrer. Nós veremos como ele é feito, quais são as suas características, quem realiza a figura do inquérito policial, em que momento isso deve acontecer, se uma pessoa pode pedir a instauração desse inquérito, se evidentemente esse inquérito ele é feito por outros órgãos autorizados por lei, se é apenas um, ou podemos ter outros órgãos também procedendo com as investigações criminais. É uma parte muito importante aqui da nossa disciplina, que naquela nossa aula inicial deixamos claro para vocês que a nossa matéria de direito processual penal, ela não estuda apenas processo penal, ela também estuda outros institutos, como por exemplo o inquérito policial. E nesse inquérito policial nós vamos ter que fazer estas análises para chegar à conclusão da melhor forma possível das investigações. E justamente o inquérito bem feito, justamente o inquérito realizado conforme os ditames legais, nós podemos aplicar efetivamente a justiça. Nada mais desarrazoado em processo penal
que ao final o juiz, quando for julgar, não ter elementos suficientes, né, de provas e de qualquer maneira não conseguir fazer a solução da lide, né, para que isso seja, né, colocado aí com justiça, né, para o processo apresentado. Então justamente essa finalidade, venha conosco, nos acompanhe que nós vamos caminhando com a nossa disciplina. Venha conosco.